Ramon Sosa é o nome da vez no Palmeiras. Fontes garantem que entre Verdão e Nottingham Forest está tudo certo pelo jogador. Tem apenas, Palestrino, um pequeno entrave que ainda não podemos cravar que ele é jogador do Palmeiras e eu vou conversar com vocês sobre isso neste vídeo. Aníbal Moreno é alvo do Boca Juniors e diretoria é muito firme em sua ideia a respeito do jogador. Fica comigo aí porque essa informação também é importante, vem pipocando aí desde quarta-feira até o dia de hoje a respeito desse interesse do Boca em nosso camisa 5. E Felipe Anderson trabalha bastante nos bastidores para não desfalcar o Palmeiras no Mundial de Clubes. E enquanto o nosso rival não tem tradição nenhuma na Libertadores, se é que você me entende, pá! Acesso negado. Acho que agora tá mais claro, tá certo? Já o Palmeiras é o time mais casca-grossa dessa competição e põe mais uma bolada de dólares em seus cofres. Falar que o Palmeiras é um time rico já tá virando clichê e ó, não para de entrar doleta nos cofres do Palmeiras, isso é muito bacana, isso é pro nosso rival ficar morrendo de inveja e os palmeirenses felizes da vida. Antes da gente começar esse vídeo, Palestrino, não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante, verificar a sua inscrição e também não esquece, Palestrino, da função hypar neste vídeo, porque eu dependo completamente do engajamento de vocês para continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. Agora você que está chegando agora, é novo, espera, assiste o vídeo até o final, se você gostar, aí sim no final do vídeo você dá o seu like e deixa o seu hypar aí para ajudar a gente também. Fechado? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa edição de sexta-feira, em seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde, apaixonado pelo nosso Verdão. Quero começar fazendo aqui um pedido de desculpas a todos vocês. Eu não tenho conseguido colocar muitos vídeos durante essa semana, porque a sinusite, a rinite, a bronquite, a todas as ites tem me atacado nessa mudança de tempo em São Paulo. Então tem dias que eu levanto cedo aqui que tá só pela graça de Deus, eu não tô aguentando nem comigo, com dor de cabeça, enfim. Hoje, por exemplo, tá sendo uma tortura fazer esse vídeo, mas eu não posso, já falei 2 vezes nessa semana com vocês, não poderia deixar de trazer um conteúdo aqui sobre o nosso Verdão, e é claro que isso é um prazer para nós aqui também. E ó, eu quero falar aqui, ó, vocês sabem que foto que é essa aqui? Ela foi tirada recentemente, quarta-feira, naquela goleada maravilhosa contra o Sporting Cristal. E aí tem muito palestrino aí que eu vou te falar, viu? Tem uns caras aí que eu não sei se é palestrino mesmo. Os caras reclamando, né? Mas era contra o Sporting Cristal. Mas e daí? E daí que era contra o Sporting Cristal? Com o que eu vou falar pra vocês agora, vocês vão ver a importância dessa vitória do Palmeiras, mesmo o Verdão já classificado. E tem mais. Contra time fraco, tem que fazer o que o Palmeiras fez, enfiar sacolada mesmo, 6-0 para mais, para mostrar a superioridade da equipe nessa competição tão maravilhosa que é a Libertadores. Então para de ficar desdenhando e desmerecendo o Palmeiras, você aí que fica falando que o time que o Palmeiras venceu é fraco. De fato é fraco, e o Palmeiras fez o dever de casa, deu aula na Libertadores na quarta-feira, enquanto o nosso time rival lá perdendo pro time reserva do Huracan. É brincadeira, né, velho? Só pra gente dar risada aqui mesmo. Aquele título do Campeonato Paulista foi uma verdadeira enganação pro Corinthians e eu reitero o que eu falei em relação a eles. Vai ficar só nisso, tá? Os caras vão brigar pra não cair, vão ser desclassificados da Copa do Brasil. Anota isso que eu tô te falando, porque o que tá acontecendo no Corinthians lá, velho, virou caso de polícia, tá todo mundo cansado de saber disso aí. Bom, já divaguei demais sobre o assunto, vamos falar do Palmeiras, que é o que interessa aqui, ó. Nessa última quarta-feira, Palestrino, dia 28 de maio, o Palmeiras goleou o Sporting Cristal por 6-0 no Allianz Parque, pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Assim, o Verdão garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da competição continental. 6 vitórias cravadas. Cara, o Palmeiras fazendo mais história nessa competição sul-americana maravilhosa, né? Sul-americana não, né? É sul-americana, mas Libertadores da América, enfim, vocês entenderam. Curiosamente, Palestrino, com esse desempenho,
o Alviverde Imponente já embolsou 6,23 milhões de doletas, o que dá aproximadamente 36 milhões de reais na cotação atual, colocadas aí nos cofres do Palmeiras, só porque o Verdão passou de fase e pelas vitórias que teve na fase de grupos. Para quem não sabe, o regulamento prevê premiações pela participação na fase de grupos de 3 milhões de dólares, pela classificação às oitavas de final e 1,5 milhões de dólares e mais aí 330 mil dólares a cada vitória que o Palmeiras tem na Libertadores. Vale destacar também que essa é a segunda vez que o Palmeiras consegue vencer todos os jogos nesta fase da competição. Dessa forma, em 2022, também sob o comando do professor Abel Ferreira, o Verdão venceu as 6 partidas da primeira fase. É mole, bicho? Não é mole. Isso é tradição. Isso é time grande jogando Libertadores. Tá aí, nosso Alviverde Imponente. Outro ponto a se observar aqui para vocês é que o Alviverde conquistou a classificação com a melhor campanha em 6 ocasiões nas últimas 8 edições da Copa Libertadores. Inclusive, esta é a melhor marca no século da competição continental. Então, ó, cara, parabéns ao Palmeiras, fez o dever de casa, o que tinha que ser feito. Cara, o Verdão entregou, tem muito jornalista querendo desmerecer, dizendo que essa fase da competição é uma teta, e aí eu falo, né, se é uma teta, por que não se classificaram em primeiro? Sabe por quê? Porque o Palmeiras é o time até agora, tá? Tem sido o time mais forte da competição Libertadores desse ano de 2025. E destacar aqui, cara, dessa vitória maravilhosa do Palmeiras, a boa atuação do Rafael Veiga, tá? Fez um golaço de falta. Lógico, outros jogadores também jogaram muito bem. Despedida do Estevão. Esse menino aqui que adora tirar foto dessa forma depois que ele faz gol, o tal do Facundo Torres, que a gente criticou aqui no canal, é verdade, mas tem entregado, é um verdadeiro motorzinho nessa equipe do Palmeiras. Também não posso ser aqui injusto com o Facundo Torres. Paulinho fazendo o seu primeiro gol, mas o que eu mais gostaria de destacar para vocês foi a atuação do senhor Rafael Veiga. Ele tava em todas, velho. Todas as bolas o Rafael Veiga tava para disputar, tava, sabe, dando cortes como a gente tá acostumado, chutando no gol, fazendo um puta golaço de falta. O Rafael Veiga muito participativo nessa partida e me agradou demais. Isso mostra como que o Palmeiras se reforçou e os jogadores estão percebendo que para eles serem titulares, eles vão ter que jogar muita bola para superar. E tem mais, o Maurício, que também fez uma baita partida contra o Sporting Cristal a favor do Palmeiras, rapaz, é outro que jogou muita bola. O Veiga vai ter que ralar muito para tirar essa posição do Maurício. E aí, o Veiguinha já deu resultado nesse último jogo contra o Sporting Cristal. Eu gostei de colocar essa foto para vocês. Desculpa divagar muito sobre esse assunto, porque eu não trouxe vídeo ontem para vocês. Coloquei essa foto porque ela representa muito a força do elenco do Palmeiras, tá? Facundo Torres adora, tá virando marca dele comemorar gols dessa forma e os jogadores vêm junto com ele para bater essa foto. Eu acho bacana demais, por isso que eu deixo essa daí para vocês, torcedores. Faltou só o Estevão aqui, que já tinha sido substituído na partida, né? Seria legal ter o menino Estevão aqui também. Cara, uma baita festa no Allianz Parque. Eu invejo quem conseguiu estar no estádio, eu não consegui, mas o Palmeiras aí teve atuação de gala na Libertadores. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acharam dessas doletas que o Palmeiras colocou nos cofres aí por essas vitórias maravilhosas, invicto na Libertadores até o momento. Posta nos comentários, Palestrino, vamos dialogar sobre o assunto. E dando sequência aqui nas notícias que são prioridade trazer para vocês a respeito do nosso Palmeiras, tá aí, ó, uma das figuras do elenco que fortalece demais essa equipe, é verdade, conquistou o seu espaço, vinha muito em dúvida depois que chegou no Palmeiras, mas esse ano ele começou a se firmar mais e infelizmente ele sofreu uma lesão no último jogo contra o Ceará, e eu quero trazer atualização para vocês a respeito de Felipe Anderson. Ausente no último jogo do Palmeiras, o meio-campista Felipe Anderson segue trabalhando, Palestrino, para retornar ao time do professor Abel Ferreira. O jogador se recupera, lembro vocês, de um edema na coxa direita após ter deixado o gramado no primeiro tempo contra o Ceará pelo jogo de volta da Copa do Brasil semana passada. Chamou muita atenção porque o Felipe Anderson jogou muito pela Lazio, né? O cara já estava aí, parece que há 2 anos sem algum tipo de lesão, 2, 3 anos.
chamou muita atenção na contratação dele isso, todo mundo ficou empolgado. E aí alguns criticaram ele porque, pô, só foi jogar no Palmeiras, só foi se firmar, o cara se machucou. A gente tem que lembrar que o calendário brasileiro de jogos de futebol, cara, ele é muito mais pesado que o calendário lá dos europeus. E olha que os europeus já reclamam do calendário de lá, hein? Já imaginou se eles jogassem aqui? Enfim, mas a carga de jogos no futebol europeu é menor do que aqui no Brasil. Então, eu acredito que isso joga a favor do Felipe Anderson para a gente entender de fato a sequência de jogos que ele vinha atuando e acabou aí machucando. E a boa notícia é que nessa última quinta-feira, dia 29, o atleta participou da parte da atividade no campo com os reservas do Palmeiras. Vale lembrar que o Verdão trabalha para que o clube viaje para o Mundial de Clubes, que está logo aí, com o departamento médico zerado, e o Felipe Anderson está correndo contra o tempo para ele se recuperar e não desfalcar o Palmeiras no Mundial de Clubes. Antes de viajar, quero dizer para vocês que o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, dia 1º, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, às 19h30, horário de Brasília, e o jogo será pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Então, para você que paga o streaming, vai conseguir assistir esse jogaço de bola entre Cruzeiro e Palmeiras. Quero saber o que vocês acham dessa lesão do Felipe Anderson. Quero saber se vocês acreditam que ele vai se recuperar. Tudo indica que vai, tá, gente? Mas quero saber a posição de vocês a respeito disso. Para mim, o Felipe Anderson ele conquistou uma vaga muito importante no elenco do Palmeiras. Vaga essa que foi substituída pelo Mike contra o Flamengo. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. Mas o Felipe Anderson tá sendo aí mais jogador do que o Mike. Tanto na parte defensiva, quanto também no ataque, que é onde o Mike fica mais devendo. Porque o Mike é lateral, Abel. O Mike é lateral, o Mike não é ala nem ponta. Pô, tá louco. Coloca aí nos comentários para isso, eu quero saber o que vocês acham disso aí. E vamos lá, seguindo com a pataquada, vamos falar de outro jogador aí que chamou muita atenção do clube argentino Boca Juniors, hein? E seria, eu já adianto, para mim, seria uma puta de uma perda, desfalque no elenco do Palmeiras se essa negociação acontecer. Felizmente, nós temos aqui boas notícias sobre o Aníbal Moreno. Olha só, nos últimos dias palestinos, para vocês que estão fora aí do que está acontecendo no Palmeiras, a diretoria do Verdão recebeu contatos do Boca Juniors para viabilizar uma possível contratação do volante Aníbal Moreno. De acordo com as últimas informações do jornalista Germán Garcia Grova, o time argentino insiste na contratação do jogador e só sinalizou com valores que ainda não agradam a diretoria do Palmeiras. O salário oferecido até então para o Aníbal Moreno também é inferior ao que o volante recebe hoje em dia no Palmeiras. Com esses dois aspectos financeiros, tudo indica que a situação está cada vez mais difícil de ter um acerto. O Verdão está focado na disputa do Super Mundial de Clubes e segue sua preparação para a competição. Diante disso, decidiu que não vai liberar nenhum atleta antes do seu desempenho na competição. O que não significa que o Palmeiras não possa pensar numa proposta depois do Mundial de Clubes. Antes, é cravado aí que a dona Leila Pereira não vai negociar atleta nenhum, muito menos o Aníbal Moreno. Ele que vem em baixa no elenco do Palmeiras esse ano, só que fez uma baita partida nessas últimas vezes que ele participou, jogou aí contra o Sporting Cristal, e toda vez que o Aníbal Moreno, mesmo em baixa, né, mas toda vez que ele entra e toma o lugar do Emiliano Martinez, ele pra mim não fica devendo não, tá? Isso aqui é um verdadeiro pitbull na frente da zaga do Palmeiras, essa é minha opinião. Tá em baixa, realmente, reitero aqui, mas eu acredito que tem total condição de voltar a ser aquele jogador que ele foi no ano de 2024. Se o Aníbal Moreno tá jogando aí de titular ou ele é reserva do Palmeiras, eu creio que o Palmeiras está muito bem servido nessa posição, que há um tempo atrás, né, depois que o Danilo foi embora, a gente ficou bem desfalcado, né, e teve que improvisar o Zé Rafael. O Zé Rafael não era camisa 5, foi improvisado pelo Abel Ferreira, jogou uns 2, 3 anos aí pelo Verdão. 3 eu acho que eu tô exagerando, mas 2 anos nessa posição. O Zé que entregou muito, ganhou o apelido de trem, hoje ele tá no Santos. E a gente ficou desfalcado, até que o Aníbal Moreno chegou no ano passado e resolveu a parada ali no meio de campo do Palmeiras. Posta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham aí, né,
desse interesse do Boca Juniors. Isso significa que o jogador de fato tem talento, tem mercado aí no futebol argentino, ele que já veio de lá, mas eu tenho certeza que ele não quer deixar o Palmeiras recebendo a bolada que ele tá recebendo, principalmente porque o Palmeiras é mais time para disputar a Mundial de Clubes do que o próprio Boca Juniors, né? Vamos ser sinceros nisso aqui, com todo respeito à equipe argentina aí, mas o Palmeiras eu acho que tá num nível maior do que o Boca para disputar esse Super Mundial. Eu acho que pro Aníbal Moreno é legal ele ficar no Verdão. Bom, falei demais sobre esse assunto, quero saber a sua opinião. Posta aí nos comentários, tá bom, Palestrino? E pra gente fechar o vídeo de hoje com chave de ouro, ó, tem proposta na mesa, hein, velho? Ele que era uma especulação e agora eu já não trato mais isso como especulação. Eu já tô entendendo que, pelo que a gente tem nos bastidores, Facincani falando, vários portais na internet começaram a pipocar demais isso daí, vários caras aí que trabalham com jornalismo falando sobre essa possibilidade. Ramon Sosa é o nome da vez no Palmeiras. Apontado aí como alvo do Verdão para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, olha só, Palestrino, o atacante Ramon Sosa, do Nottingham Forest, disse que quer permanecer no futebol inglês em chegada ao Paraguai para as partidas contra o Uruguai e Brasil pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Esse é o entrave que eu falei para vocês. O jogador, por incrível que pareça, olha o que ele disse, aspas aqui. Sim, a verdade é que vi isso ontem nas redes sociais, mas não consegui me inteirar sobre nada. Só vi isso nas redes sociais. Sim, a verdade é que sim, quero seguir na Premier League, disse o Ramon Sosa, atacante paraguaio, quando se apresentou aí a sua seleção para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A informação que foi apurada aí principalmente pelo portal ESPN na última segunda-feira, dia 26, Palestrino, e nós trouxemos aqui no canal, foi o último vídeo, informou que o atacante está na mira do Palmeiras para ocupar uma lacuna deixada até então pelo atacante Dudu, que foi pro Cruzeiro e agora tá lá no Atlético Mineiro, que, né, infelizmente se envolveu naquela polêmica e, além de desfalcar o Palmeiras, ele quebrou toda a idolatria que os palestrinos tinham por ele, né? Lamentável lembrar essa história do Dudu. Enfim, voltando aqui pro Ramon Sosa, quero dizer para vocês que apesar do atacante ter dito que quer permanecer na Inglaterra, a informação que circula aí nos portais é de que o Nottingham Forest vê o atleta como negociável e deve colocá-lo à disposição do mercado durante este verão europeu. Mesmo ele dizendo que quer permanecer por lá, o time inglês não conta com o jogador para a próxima temporada 2025-2026 lá na Premier League, tá? Isso precisa ser inculcado na cabeça dele, mas até então ele disse que quer permanecer por lá. O Facincani já trouxe informação sobre o Ramon Sosa, do interesse do Palmeiras, e tem um outro aqui que ele diverge opiniões na torcida do Palmeiras, tem uns que gostam, mas eu acredito que a maioria da torcida do Palmeiras tem suas desconfianças com o famoso Jorge Nicola, mas a gente precisa trazer a informação dele, tá? Porque ele é um dos caras que, junto com o ESPN, que tá cravando que de fato, ó, entre Palmeiras e Nottingham Forest, palavras do Nicola, tá? Já tá tudo certo, um acordo pelo atleta. O Nottingham quer negociar e já se acertou com o Palmeiras a respeito disso. Entre as partes, foi acertado, segundo o Nicola, 14 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí na cotação atual 90 milhões de reais. O Palmeiras teria colocado essa oferta na mesa para o Nottingham e o Nottingham aceitou, segundo o Jorge Nicola. O problema, foi isso que eu contei para vocês, é que o Ramon Sosa, ele quer continuar jogando na Premier League, né? Gostaria de continuar no Nottingham Forest, ou quem sabe se chegasse uma proposta de outro clube inglês para ele, provavelmente ele se transferiria. Ele só precisa ser convencido de que o time inglês não quer ele mais, e eu acredito que isso vai acontecer. Porque entre jogar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras e ficar lá encostado no Nottingham Forest, é melhor você vir pro Palmeiras e jogar o Mundial de Clubes, né, gente? E outra, aqui eu acredito que ele já vai ter vaga cativa para ele, porque a ponta esquerda do Palmeiras está completamente desfalcada. E ele é um ponta esquerda destro, que a diretoria e o professor Abel Ferreira quer tanto esse jogador com essa qualificação ali na ponta esquerda. A ideia do Verdão, para a gente finalizar essa parte aqui, é contar com o paraguaio ponta esquerda já neste Mundial de Clubes. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Trouxe a informação do ESPN,
trouxe a fala do jogador e trouxe a informação do Nicola, tá? E o Facincani também garante que esse interesse do Palmeiras é real nos bastidores ali. Você gostaria de contar com Ramon Sosa? Tem uns aí que acha que é bagre, tem outros que falam que o jogador é mais ou menos. Eu tava vendo alguns lances dele, quando ele tava jogando no Tajeres, rapaz, ele tava jogando muita bola por lá, tá? Se ele praticar, caso aconteça dele vir pro Palmeiras, se ele jogar a bola que ele jogou no Tajeres aqui no Palmeiras, você pode ter certeza que ele é titular absoluto nesse elenco do professor Abel Ferreira. Dado aqui as considerações para vocês, vocês vão colocar nos comentários o que vocês acham de Ramon Sosa. Vocês acham que é uma boa pedida para o Palmeiras, um bom reforço aí para esse elenco? É você que vai dizer, você que vai dar o papo, Palestrino. Posta aí nos comentários. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. A edição de sexta-feira, aquela edição que a gente tá mais leve, né? Principalmente para falar do Palmeiras depois de umas vitórias maravilhosas pela Libertadores, classificado. Os palestrinos aí estão tranquilos quando se fala de Libertadores. Palmeiras, mesmo que tenha perdido pro Flamengo, é líder também absoluto do Campeonato Brasileiro. Então uma sexta-feira sossegada com baitas informações do Verdão. Quero saber a opinião de vocês a respeito de tudo que falamos sobre este vídeo. E tem mais, agora é aquele momento de você verificar novamente a sua inscrição no canal. Se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve aí, Palestrino, não perca tempo, dá essa força pra gente. Não esquece o like também, que fortalece demais o canal. E é claro, a função hypar ajuda demais no engajamento. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. E é claro, o robozinho do YouTube também entende que o vídeo tá bacana e espalha para outros porcos espalhados pela essa bolha que temos de palmeirenses, mas estão às vezes perdidos por aí no YouTube. Ajuda a gente a conquistá-los e trazê-los aqui para o nosso canal. Fechado? Conto demais com vocês. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente sexta-feira a todos, abençoada. A gente se vê num próximo vídeo para a gente falar de Cruzeiro. Claro, se a sinusite, as rinites e as ites da vida não me proibirem de fazer isso. Volto no próximo vídeo, se assim Deus quiser, e avante palestra!